Então, minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar mais um estudo, hoje sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes, nós vamos ler o Evangelho. E aí, quando eu terminar de ler, eu vou pedir para a Malvina fazer a nossa oração, tá bom, Malvina? Pode ser? Pode, Márcia, obrigada. Então, tá bom. Nós estamos... Eu ia botar na tela, esqueci, agora fica sem. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, nós já estamos no item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É realmente uma orientação bem forte essa de Jesus. Então, vamos ler para nós termos uma ideia do que ele está dizendo, qual o alcance disso, não é? Então, vamos lá, item 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Portanto, ele é o sermão da montanha, né? Aquela primeira parte em que Jesus está falando para os seus discípulos, mas sobre as virtudes que eles deveriam se esforçar por conquistar. Então, é Mateus capítulo 5, né? 29 e 30, e depois Mateus mais à frente, 18, 6 a 11. Tá certo? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. Decoro significa uma ação de uma pessoa que envergonha a outra, que faça a outra se sentir envergonhada numa situação, né? Que é o mesmo que injúria, né? A injúria é causar, é atentar contra o decoro da pessoa, né? Aquilo que faz a face de uma pessoa se avermelhar, né? Então, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Então, isso é o sentido vulgar dessa palavra. É quando nós, então, identificamos algo como tendo sido um escândalo, ou porque alguém ficou muito envergonhado,
diante de um fato que foi exposto, né? Existem aqueles chamados, né, segredos de família, e que antigamente, né, se guardava a muitas chaves. Hoje, né, com as pessoas estão perdendo um pouco o medo, às vezes, de se expor diante de algumas agressões que sofrem, né? Mas isso não significa que elas não se envergonhem, né, de ter que se expor. Ou então aquele arruído, né, aquela bagunça, aquela pessoa que no local público vai e começa a falar alto, né? Então, quanto maior a repercussão, maior valor se dá àquele fato, né? Por isso que diz a palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, de um barulho. Hoje em dia, com as redes sociais, nem é aquele barulho de gritar, mas é a exposição da pessoa que, em questão de minutos, se torna absurda, né? Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque lhes faria sofrer o orgulho. Vou ler aqui uma nota, né? Que diz o seguinte: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Na tradução em Esperanto, falilo, né? Querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, um mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. Então, falilo, né, é um substantivo, né? Pessoa faliu, né? Falhou. Então, o escândalo, né, para a maioria das pessoas é aquilo que lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Não há nada que uma pessoa mais ame do que a consideração, né? Ela não abre mão da consideração por nada, né? E é justamente da consideração que nós devemos nos libertar, por incrível que pareça, né? Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Então, se a pessoa faz algo, mas aquilo não vai a público, então a consciência está tranquila. Então, o que nós temos que pensar quando se trata, né, disso, né, desse tropeço, é quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que pensar assim: se isso saísse no jornal amanhã, jornal vamos colocar na internet, alguém postasse isso na internet, como que eu iria ficar, né? Eu iria sustentar tranquilamente, isso não iria me causar nada, ou eu iria ficar arrasado. Então, se isso iria me causar um grande, né, iria agredir o meu decoro, eu ia ficar com muita vergonha, é melhor não fazer, né? Isso é um dos critérios que nós usamos para fazer algo, não é? Então, são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outro,
de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Significa que na Terra nós vamos conviver com o escândalo todos os dias, né, das nossas vidas. E basta agora, né, porque eu penso que a internet, ela é considerada uma rede, ela é considerada uma rede que fala pelo arquétipo feminino, porque nós estamos vivendo um momento em que o feminino começa a, vamos dizer assim, a se impor enquanto um padrão, uma forma, né, de vida em sociedade, né? Até hoje a sociedade ela foi dominada e ela cresceu sob o comando das forças das polaridades masculinas. Mas chegou o momento do feminino, e já era para que isso tivesse acontecido, infelizmente, o feminino foi muito reprimido, há milênios que o feminino é reprimido na Terra, e com isso, quando ele agora começa a se impor, ele se impõe de uma forma que não é a melhor. Talvez, muitas vezes, né, num movimento contrário a toda aquela repressão, como uma panela de pressão que a válvula, né, que solta a válvula de alívio não funcionou, e em algum momento aquilo explode. Então, o feminino, nós temos que ter muito cuidado com esse momento em que o feminino, chegou o momento em que o feminino deve assumir as rédeas de alguma forma, né? Mas a internet, então, ela vem como modelo do feminino, porque o que é o feminino, senão o estabelecimento de relações de proximidade? O que é o feminino, senão, até o pessoal fala, né, que mulher as lavadeiras, né, que conversam muito, que falam das fofocas, que ficam na cerca ali fazendo a comida, às vezes o feijão queima, porque estão contando tudo. Então, nada mais na internet fica escondido. Então, é uma coisa bem feminina. E isso tanto para o bem quanto para o mal, né? É uma coisa muito necessária, porque o conhecimento fica disponível, né? Então, é evidente que o escândalo virá e será mais visto agora. Então, item 13, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, né? Porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, né? E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender.
Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem. Né? Emmanuel também tem uma fala que diz assim: embora não nos pareça, até o mal está a serviço do bem, né? É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sempre depois de um escândalo, ocorre um avanço, ocorre uma modificação, uma expansão de consciência, às vezes nem sempre perceptível, mas acontece. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Aí vem o argumento, né, mais do que correto. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundo que se tornaram felizes. 16. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quando fala ai daquele por quem venha, será que ele está se referindo àquele que divulgou o mal ou àquele que cometeu o mal? Evidentemente que é aquele que cometeu. Aquele que divulgou, se era uma necessidade, nós vamos ver mais à frente, né? São Luís fala sobre isso. Quando que é necessário divulgar o mal? Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, na verdade, se o filho fosse um bom filho, o pai, ele teria outra forma de vivenciar uma experiência que o fizesse evoluir, né? Nós não somos, nenhum de nós, instrumentos de prova nem de expiação de ninguém, nenhum de nós. É o contrário. Nós temos que nos olhar como instrumentos de final de prova das pessoas, final de expiação, né? Então, por isso que a pessoa, não, eu sou um mau filho, mas o senhor na vida passada fez igual passou, mas às vezes o pai não fez. Quantos exemplos tem de mães abnegadas, pais abnegados, que vêm resgatar filhos, né?
nem precisavam reencarnar alguns deles. Nós vemos nosso lar, Dona Laura, que vem resgatar duas jovens que nem era tanto vamos dizer assim, da família espiritual dela, e ela vem em testemunho, por amor, né? 17. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Doutrina é essa, né, que nos esclarece, que nos consola. Então, amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar nesse capítulo ainda, falando sobre deixai que venham minhas criancinhas. Pedir agora para a nossa Malvina fazer a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Nesse instante, vamos fazer a prece do nosso estudo do Evangelho. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia vivido, por tudo que nos deste, Senhor. A nossa família, o nosso trabalho, tudo, enfim, que nos destes no dia de hoje. Jesus, peço a Ti por todos os nossos irmãos que estão estudando conosco, também por aqueles que não puderam estar. Leva, Senhor, as bênçãos e a paz a todos. Jesus, te peço nesse instante pelos nossos irmãos que estão perdendo as suas casas com essas chuvas fortíssimas que está dando, perdendo a casa, perdendo as famílias. Senhor, leva o consolo a todos esses sofredores do universo. Peço também pelos irmãos que estão em guerra, que a tua luz, a tua misericórdia, Senhor, seja com eles. Leve ao coração daqueles que estão perdendo seus entes queridos muita luz, muita consolação. Te peço, Senhor, socorre aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, que até eles chegue uma mão amiga que possa dar aquilo de que estão necessitando. Peço a Ti, Senhor, pelos hospitais, pelas creches, os orfanatos, os lares dos idosos, os manicômios, os presídios. Leva, Senhor, a compreensão, a luz a todos esses lugares, que esteja sua bênção, sua paz e sua misericórdia. Também peço, Senhor, por aqueles irmãos nossos que suicidaram. Socorre, Senhor, a cada um, levando ao local necessário para que eles possam se redimir da culpa pelo ato que fizeram. Jesus, obrigado por tudo. Abençoa todos os nossos lares, os lares dos nossos irmãos.
e todos, enfim, recebam tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, seja conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Passar a palavra para o Obrigada Daniel. eu. Bom, eu alterei aqui um pouco o microfone, melhorou o áudio? Sim. Acho que eu, como de costume, voltar aqui para partilhar o Espírito dos Espíritos. Vamos para a questão que paramos na última reunião, que foi a 211, né? Vou aumentar aqui. Sim, 211. Só estou ajustando o zoom aqui. Então tá. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cigêmeos? Resposta: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, a questão dos irmãos, né? Geral, às vezes, como na pergunta aí, questão dos gêmeos, né? Muitas vezes eles apresentam muita semelhança de gostos e tal, e até porque eles passam a infância tendo mais ou menos as mesmas experiências, né? Os pais geralmente compram as mesmas roupas, os mesmos brinquedos para cada um, né? Isso já indica que são espíritos geralmente com um certo alinhamento ali, né, de pensamentos e gostos, né? Eu mesmo tive a experiência de conviver com dois irmãos gêmeos na faculdade, e eles eram não só fisicamente parecidos, mas os gostos, tocavam em banda, gostavam das mesmas músicas e tal, então é algo bem interessante, né? Questão 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos, então os gêmeos siameses, né? Que nascem, às vezes, com as cabeças conectadas, né? Alguma parte do corpo conectada, né? E aí você vê que já nessa época, que essa questão não é algo recente, né? Sempre existiu na história da humanidade, né? Então, essas deformidades aí, né? Dos órgãos e a questão do nascimento de crianças conectadas, né? Fisicamente conectadas, né? Resposta: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-nos pareçam, em muitos casos, uma só. Então, são dois corpos, são dois espíritos, sim, que habitam os corpos dessas crianças que nascem conectadas. E nessa época, a medicina ainda não era capaz inteiramente de separar os corpos, né? Então, os procedimentos cirúrgicos eram muito incipientes ainda, né? Então, muito perigosos, né? Você não tinha ainda medicamentos, antibióticos e tal, máquinas, né, de respiração automática para restabelecer, né, as funções vitais, equipamentos enfim, de monitoramento, né, das funções vitais. Então, era impossível fazer uma cirurgia para separar
quando a conexão entre esses dois indivíduos era muito grande, né? Compartilhava uma grande quantidade de órgãos, por exemplo, seria muito difícil, né? Sobretudo envolvendo a cabeça, né? Então era comum que se nascesse conectado, ia ficar assim até o resto da vida, né? Então poderia se pensar que pode ser que seja um espírito só ali e tal, mas na verdade não, são dois espíritos. E hoje a gente vê isso porque já atingimos um ponto em que é possível fazer a separação. Em muitos casos, é possível fazer a separação sem que nada de grave aconteça, né, a nenhum dos indivíduos. Então, eles seguem vida normal e são separados, né? Às vezes, mesmo conectados pela cabeça, é comum que cirurgicamente você já consiga fazer a separação desses indivíduos, né? Questão 213. Pois que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E aí a resposta: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. E não só gêmeos, né? Qualquer grupo de irmãos não necessariamente são espíritos simpáticos, né? Por vezes podem ser espíritos adversários, às vezes inimigos, que precisam se, de alguma forma, resgatar débitos ali, né? Passar por provas juntos, né? Isso não seria diferente para os gêmeos, né? Geralmente são espíritos, não vou nem dizer geralmente, mas com frequência você encontra gêmeos que são espíritos afins, né? Mas isso não é uma regra. Então pode sim acontecer de se ter dois gêmeos que são adversários. Questão 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Resposta: lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votava, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, não tem, pelo que os espíritos falam, não tem verdade nisso, né? Entretanto, eu diria que essa questão de embate entre os indivíduos ali dentro, fisicamente, não vai existir, né? Mas acontece quando a mãe está grávida de um indivíduo que é um desafeto muito grande ou inimigo, pode acontecer que ela tenha uma gestação horrível. Toda gestação é complicada. Já você vai sentir enjoo, dores, não é fácil. Estou dizendo que quando vem um espírito inimigo, é possível que haja complicações muito maiores aí, né? Então, só para complementar essa resposta, né? Então, se a mulher está grávida de gêmeos, que são inimigos, eles não vão ficar se degladiando lá dentro, né? Mas, quando a mãe está grávida de um espírito que é inimigo dela, um desafeto de uma encarnação anterior, é possível que exija um embate energético, né? E aí isso pode gerar para ela prejuízos emocionais e para o feto também. E esse embate entre espíritos adversários pode acontecer também dentro da barriga ali, como no caso de gêmeos, que são inimigos, porque as energias ali não se batem, né? Mas não é algo que é uma questão energética, né? Não vai haver uma luta física entre eles ali, né? Uma questão energética. Isso sim pode acontecer. Questão 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem,
Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujos seios se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. E perfeita resposta, né? Porque, de fato, existem diferenças dos povos, né? Até pelas origens espirituais, a gente não sabe, mas a gente sabe que tivemos espíritos vindo de Capela, né? Eslavos de Capela, que fizeram parte das civilizações importantes na humanidade. Né? Essa é o que a gente não tem ciência, mas é óbvio que possam ter vindo outros, né? Então, eles compartilham ideias, formas de pensar, de agir, que são características deles, né? E uma vez que eles se estabelecem na Terra, mesmo que espíritos que são originários da Terra, que passem a reencarnar no meio daqueles outros espíritos, daquela outra civilização que veio de outro planeta, os espíritos daqui que reencarnaram ali naquela sociedade passam também a adquirir aqueles hábitos, né, aquelas crenças, aquela forma de pensar, porque isso é um movimento natural, né? Quando você reencarna, o motivo de você reencarnar, um dos motivos de você reencarnar como criança é justamente, e frágil, né, e vulnerável, é justamente para você ficar sensível às informações que os pais, né, as interações com o meio ambiente, né, e você, enfim, propagar isso ao longo da sua vida, né? Então, espíritos do planeta, espíritos da Terra que passam a reencarnar em civilizações cujos espíritos que ali habitam vêm de outras localidades, de outros planetas, passam também a compartilhar aquelas características culturais, né? Isso é muito interessante, né? E certamente que existe uma diferença grande entre os povos, né? E quando os espíritos vão reencarnar, pode ocorrer por punição, um espírito que já estava no nível cultural mais elevado seja obrigado a reencarnar em um ambiente, em uma civilização, em um povo mais precário, né? E isso seria algo bem chocante para ele, né? Seria algo realmente que seria um impacto emocional, digamos assim, para ele, na hora que ele recebesse a notícia de que ia ter que reencarnar seria algo que o faria ali realmente não querer isso, né, e querer progredir mais rápido para não ter que passar por essa experiência novamente, né. E no momento que a Terra passa, né, nós temos talvez o momento que há a maior variação em termos de nível moral entre as civilizações, né, entre os povos, digamos assim, né. Então, você tem países altamente desenvolvidos culturalmente, tecnologicamente, economicamente, moralmente, né? E, ao mesmo tempo, você vê povos que são altamente precários, né? Todas essas questões, né? Questão econômica, essas coisas eu nem entro, porque isso não tem impacto para o espírito, né? Isso tem a ver só como que a civilização se desenrolou. Às vezes está num ambiente de escassez de recursos, então certamente seria mais difícil para vir florescer uma civilização urgente economicamente, né? Mas eu me refiro mais às questões morais, né? A gente está vendo aí muitas atrocidades, né? Ocorrendo ali no Oriente Médio e tal, então a gente vê esse contraste moral, né?
entre os povos, né? 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? Está perguntando se questões físicas, do corpo físico, né? Ou até mesmo a aparência física da vida anterior vai ter algum reflexo na vida atual. Resposta. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltórios aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. E aí Kardec faz um comentário. Essa resposta é boa para quem se acha feio, né? Nem tudo está perdido, né? A parte de ser feio, você ainda pode ser uma boa pessoa, e isso vai melhorar um pouquinho aí a percepção que as pessoas têm de você. É um comentário que Kardec faz. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, como de que se revestiu a encarnação anterior, visto que aquele pode vir de procedência muito diversa da desta. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem um semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras em cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão de grandeza e da dignidade, enquanto sob o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais íntima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí veem o achar-se de novo no seu elemento. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, não há relação física com o corpo anterior, mas o espírito em si é o mesmo, né? Então, ele pode, pelos próprios hábitos que ele carrega, que ele traz dentro de si, né, que ele vai manifestar na próxima existência, provavelmente são hábitos muito parecidos com os anteriores, né? Então, vai haver essa semelhança, né? Então, é basicamente isso. Do ponto de vista físico, não há uma relação direta, né? Até porque pode ocorrer o espírito encarnar em um povo totalmente diferente, numa família totalmente diferente, genética totalmente diferente, então não teria a menor condição de se ter uma relação direta, né? Mas
basicamente a essência do espírito, né, pode imprimir aí características que podem ser até reconhecidas, né, futuramente na próxima existência do indivíduo. Né? Então, como ainda temos tempo, vou continuar aqui na questão 218. Só voltando aqui, comentar o comentário de Kardec, né, antes de iniciar aqui ideias inatas, né, que a questão da reencarnação é fantástica, né? Ele fala aqui no final, pode acontecer de pessoas que estão numa posição social considerada baixa, inferior, mas elas apresentam uma essência, né, como se elas pertencessem a uma classe social maior, né? Isso porque provavelmente ela deve ter tido experiências passadas, né, em que ela teve contato com aquele meio, né, e aquilo sensibilizou o espírito dela de tal forma que agora ela carrega isso, né? Se isso é uma vantagem, provavelmente ela vai carregar isso para as outras existências, né? Enquanto que outras pessoas que podem estar numa posição de nobreza social, elas simplesmente não se comportam como tal, né? Elas não se encaixam naquele meio, elas têm um padrão de comportamento totalmente diferente, né? Que chama a atenção justamente porque ela está deslocada ali, né? Ela não pertence àquele meio. Pode ser uma das primeiras experiências dela naquele meio. Então, agora, ideias inatas. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? É uma questão interessante, né? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, lembrar de coisas, fatos, acontecimentos, isso não. Porque o objetivo da encarnação é você começar do zero nesse aspecto. Né? Não é interessante que as pessoas fiquem lembrando. É possível, claro, a gente tem vários exemplos de que isso aconteceu, né? Pessoas que sonham com encarnação passada, que têm acesso a essas informações, mas isso é exceção. Né? A regra é que não haja qualquer conhecimento do espírito atualmente com informações, né, do que ele foi, do que ele fez em vidas passadas, né? Mas hábitos, habilidades, isso sim sugere, dão pistas, né, de que experiências esse indivíduo passou na vida anterior, né? Pessoas muito fissuradas por militarismo, por exemplo, não há dúvida de que é possível, é razoável supor que ela tenha pertencido a um grupo militar, né, numa existência anterior. Item A, que não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas, ou seja, esse quimérico aqui é fantasioso, né? Então, não seria uma fantasia supor que é possível existir ideias inatas, né? Ou seja, o indivíduo já nasce com habilidades? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Esse não aqui no início é para dizer que não é fantasioso pensar isso, ou seja, as ideias inatas existem sim, né? Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Né? Então,
todo aquele progresso que a gente tem na existência atual vai servir, sim, para alguma coisa. Todas as habilidades que a gente desenvolve vão ter alguma utilidade, sim, nas próximas vidas, né? Item B aqui. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas, ou seja, entre a minha encarnação anterior e a minha atual, deve existir, então, alguma conexão, alguma relação profunda? Resposta: nem sempre. Tão grande quanto talvez suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma à outra, pode ele ter progredido. Então, não necessariamente um espírito que teve uma encarnação recente, enfim, passou por determinadas experiências ali, na atual, não necessariamente isso vai reverberar, né? Porque a encarnação, ela serve para isso, né? Você consegue fazer o espírito ter esquecimento de muitas coisas, você consegue fazê-lo encarnar em um ambiente muito diferente, muito diverso, um continente diferente, uma cultura diferente. Então, todo o nexo de conexão entre as duas existências, ele pode ser atenuado, né? Isso, claro, a depender do que se espera dessa encarnação, né? Do planejamento da reencarnação. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, do cálculo, etc.? Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. A gente vê isso muito, até essas crianças superdotadas, né? Que tocam piano, elas tocam com um nível de habilidade que ela tem, por exemplo, ela tem 6 anos, ela já toca equivalente a um adulto que tem 10 mil horas de treinamento, de estudo. Estudo, assim, uma universidade europeia de música clássica e tal. Uma criança de 6 anos. Então, tem o mesmo proficiência no instrumento. Então, supondo que ela começou a tocar com 4, por exemplo. Então, ela tem 2 anos ali. Pouco antes, ela estava usando fralda, né? Então, assim, em 2 anos, ela já tem o mesmo proficiência naquele instrumento que um adulto formado, maestro, né, tem no piano, por exemplo. Então, é considerado que uma pessoa, para adquirir uma habilidade razoável, uma habilidade que possa impressionar alguém, por exemplo, seja no esporte, ou seja na música, um instrumento musical, ou intelectualmente, ele precisa, geralmente, de 10 mil horas. Então, se vocês fizerem a conta aí, 10 mil horas aí são muitos anos praticando, né? Praticando aquela habilidade, né? E seria impossível uma criança nem tem 10 mil horas de vida. Uma criança de 6 anos, né? Ela nem teria isso de vida. Então, é bem chocante, assim, você perceber que tem crianças que com 6 anos já têm o nível de proficiência de adultos formados, né? Então, como é que você explica isso? Eu fico chocado. Como que isso não chama a atenção das pessoas para a reencarnação? Porque é totalmente impossível. Se não se tivesse noção de crianças que têm essa habilidade, e você chegasse para um maestro de uma grande orquestra sinfônica europeia e falasse para ele, olha, é possível uma criança de 6 anos tocar tão bem quanto o senhor? Ele vai falar, óbvio que não, claro que não. Precisa de 50 anos para isso, 40 anos para isso. Não tem como uma criança... Aí você vai e mostra para ele, mas olha essa criança aqui com 6 anos tocando tão bem quanto o senhor. Né? Só que as pessoas já se acostumaram com isso, a gente vê na internet isso, mas as pessoas fingem que sabem que
que isso não precisa de explicação, né? Mas vamos lá, né, gente? Como é que pode? Eu penso que 6 anos tocar melhor que um maestro. Então, só a reencarnação explicaria isso. Mas por que as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Isso me chama a atenção também, né? Questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Isso acontece quando o espírito ele é muito fanático por determinado tema. Então, ele é muito habilidoso em música, por exemplo, ele não consegue progredir em mais nada, ele só toca piano, só sabe fazer isso. Ele é um exímio pianista, mas no resto é um péssimo ser humano. Então, às vezes é importante fazer com que ele venha com algum déficit ali, ou que ele venha com essa habilidade desabilitada ali, né? Então, o disjuntor ali do cérebro dele ali, do espírito, simplesmente vai para baixo e ele não tem mais acesso, ele perde totalmente, ele nasce sem a percepção musical, ele não consegue, né? Então, um cantor, por exemplo, não é nem que ele vai nascer com a voz feia, não é isso, ele vai nascer sem percepção musical, ele não entra no ritmo, ele não consegue contar com passo, ele simplesmente não, ele tem dificuldade nisso, ele não... Às vezes, um grande artista plástico ou pintor, ele nasce sem percepção de cores, ele não consegue entender saturação de cores, qual cor que combina melhor e tal. Você acha que aquele é um indivíduo que não sabe nada. Às vezes é um grande artista, só que ele vê com essa habilidade desabilitada justamente para que ele possa progredir em outras, porque senão ele fica sempre repetindo o mesmo tipo de experiência, né? Questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de reencarnar, mas o orgulho habilidamente abafa esse sentimento. Item A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Resposta. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, é uma questão interessante, né? Porque a gente observa que todas as civilizações da humanidade, de toda a história, com muita frequência, têm uma semelhança muito grande nas suas crenças, né? Nas suas mitologias, de como eles atribuem a criação do mundo, do universo e tal. Então, é sempre uma força sobrenatural, é sempre... Então, a pergunta de Kardec é justamente isso seria um indício, né, de que o espírito tem essa informação guardada? E sim, a resposta é afirmativa, né? Sim, é mais ou menos isso mesmo, né? Os espíritos, antes de encarnar, têm todo esse conhecimento espiritual, eles estão vivendo o mundo espiritual, e aí quando reencarnam, mesmo isso lá atrás, nossos antepassados, né, 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, antes de reencarnar, eles estavam no mundo espiritual, né? Então eles vivenciavam aquilo, viam aquilo, tinham contato com espíritos de alta envergadura, que pareciam deuses para eles, né? Então, quando eles reencarnam, é inevitável que eles apresentem essas ideias, né? E passeando muito aí, mas vou encerrar agora, então, continuando na próxima terça-feira, então, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Vamos fechar. Que bom, terminamos o capítulo 4.
Obrigado, Daniel. Obrigado. Quero saber se alguém se dispõe a fazer nossa oração. Tem alguém aí com você, Daniel, que possa fazer oração para nós? A Juliana acho que saiu, foi lá pro... Ah, tá. Eu vou fazer oração então. Senhor Jesus, amigo das nossas almas, agradecemos, Mestre querido, por este momento sagrado. Rogamos, Senhor, que permaneças conosco. Rogamos também por toda a humanidade sofredora, pelos espíritos, Senhor, desencarnados, em condições avassaladoras, que possam, Senhor, encontrar a assistência dos abnegados mentores da terra. Que nesta noite tenhamos o merecimento de permanecer reunidos, Senhor, em vosso nome. Graças te damos. Que assim seja, Senhor.